Existem momentos na vida que ficam gravados no corpo, não apenas na memória. O dia em que descobri a traição foi assim. Não foi só uma dor emocional. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado de forma irreversível. O chão desapareceu, o coração acelerou e por alguns segundos eu simplesmente não consegui respirar direito. Tudo o que eu acreditava ser real começou a se misturar com dúvidas, medo e uma sensação profunda de desorientação. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Talvez tenha descoberto uma mensagem, uma mentira, uma verdade escondida que virou sua vida de cabeça para baixo. E naquele instante, tudo parou. A traição não dói apenas pelo ato. Ela dói porque vem de quem você confiava, de quem conhecia suas fragilidades, seus medos, seus sonhos. Quando a traição acontece, ela bagunça a nossa percepção da realidade. Você começa a se perguntar se foi ingênua, se ignorou sinais, se tudo aquilo que viveu era verdadeiro ou apenas uma ilusão. A mente entra em colapso, o corpo reage e o coração fica preso entre a raiva, a tristeza e a incredulidade. É um choque silencioso, daqueles que ninguém vê, mas que consome por dentro. Talvez agora você esteja funcionando no automático. Cumpre suas obrigações, responde mensagens, tenta manter a rotina, mas por dentro tudo está confuso. A pergunta não sai da cabeça: como isso aconteceu comigo? A traição atinge diretamente a autoestima, a segurança emocional e a confiança em si mesma. Ela faz você duvidar do seu valor, da sua intuição e até da sua capacidade de escolher. E o pior é que quase ninguém fala sobre o depois, sobre o vazio que fica, sobre a sensação de estar perdida dentro da própria vida. Se esse tema toca algo profundo em você, fique comigo até o final. Aqui não existe julgamento, nem frases prontas para te apressar a superar. Este espaço foi criado para falar das dores reais da traição, das marcas que ela deixa e do que começa a se transformar depois que o choque passa. Aos poucos, vamos organizar esse caos interno sem que você precise se anular ou se culpar ainda mais. Antes de continuar, quero te fazer um convite sincero. Inscreva-se no canal, porque este é um espaço pensado para mulheres que enfrentam traição, crises no casamento, relações tóxicas e separações difíceis. Aqui, você não caminha sozinha. Se este vídeo representa o que você está vivendo, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar outras mulheres que precisam se sentir compreendidas agora. Respire. O que você está sentindo faz sentido. E este é apenas o começo de uma conversa que pode te ajudar a entender o que aconteceu, sem perder a si mesma no processo. Depois da descoberta, o corpo entra em estado de alerta. É como se algo tivesse sido arrancado sem aviso. O coração dispara, as mãos tremem, a cabeça fica confusa. Você tenta organizar os pensamentos, mas eles não obedecem. A traição provoca um choque que não é só emocional, é físico. Muitas mulheres descrevem esse momento como se estivessem assistindo a própria vida de fora, incapazes de reagir. É o instante em que a realidade bate, mas a mente ainda não consegue aceitar. A negação costuma ser a primeira defesa. Você relê mensagens tentando encontrar outra explicação. Cria hipóteses para suavizar o que viu. Questiona se entendeu errado. Talvez não seja o que parece. Talvez eu esteja exagerando. Essa tentativa de negar não é fraqueza. É um mecanismo de sobrevivência. A dor é tão grande que o cérebro tenta ganhar tempo, mas, aos poucos, a verdade se impõe e com ela vem uma avalanche de sentimentos difíceis de nomear. A raiva aparece misturada à tristeza. Há momentos em que você quer confrontar, exigir respostas, gritar. Em outros, o silêncio domina e a vontade é desaparecer. A traição cria uma sensação de impotência profunda. Você percebe que não tinha controle sobre algo que acreditava ser seguro. E essa perda de controle dói tanto quanto o ato em si. É comum surgir a sensação de humilhação, como se o erro do outro tivesse exposto você ao ridículo, mesmo quando você não fez nada de errado. Nesse estágio, o corpo sente antes da mente.
falta de apetite, insônia, cansaço extremo, dificuldade de concentração. Você tenta seguir a rotina, mas tudo parece pesado. E enquanto isso, a mente insiste em buscar respostas. Onde eu falhei? O que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? Essa busca por explicações costuma virar um ataque interno, e a culpa começa a se infiltrar sem que você perceba. Se você se reconhece nisso, é importante ouvir algo com clareza. O choque e a negação fazem parte do processo. Não existe reação certa ou errada diante da traição. Cada pessoa sente no seu tempo e do seu jeito. Forçar decisões nesse momento costuma aumentar a dor. O que você precisa agora não é resolver tudo, mas se estabilizar, respirar, diminuir o ritmo, evitar se cobrar respostas imediatas quando o coração ainda está em estilhaços. Talvez você ainda não saiba se fica, se vai embora, se confronta, se afasta. Tudo bem. Esse é o momento de cuidar do impacto, não de definir o futuro. Se isso faz sentido para você, fique comigo. Vamos falar sobre algo que pesa silenciosamente depois da traição: a culpa, a vergonha e o medo do julgamento. Sentimentos que não são seus, mas que acabam caindo sobre você. Depois do choque inicial, um sentimento começa a se infiltrar de forma silenciosa e devastadora: a culpa. Mesmo quando a traição não foi causada por você, a mente insiste em procurar falhas próprias. Você revisita conversas, atitudes, momentos do passado tentando encontrar onde errou, o que deixou de fazer, em que ponto poderia ter sido diferente. É como se assumir a culpa fosse uma tentativa desesperada de recuperar algum controle sobre o que aconteceu. Se a culpa é sua, então talvez fosse possível evitar. Mas essa lógica machuca profundamente. Junto com a culpa, surge a vergonha. Vergonha de contar para alguém, vergonha de admitir que foi traída, vergonha de sentir que não percebeu antes. Muitas mulheres se calam nesse momento porque temem o olhar do outro, o julgamento velado, os conselhos invasivos. Existe uma pressão social silenciosa que faz a mulher traída se sentir exposta, diminuída, como se o erro do parceiro tivesse manchado sua imagem. E isso cria isolamento. Você sofre sozinha para não ser questionada, analisada ou comparada. O julgamento pode vir de fora, mas muitas vezes vem de dentro. Você passa a se cobrar força imediata, decisões rápidas, maturidade emocional. Escuta frases como: você precisa ser forte, isso passa, não vale a pena sofrer assim. E sem perceber, começa a se invalidar, como se a dor tivesse prazo de validade, como se sentir fosse um exagero. Mas a traição não é um evento pequeno. Ela rompe acordos emocionais, fere a confiança e desmonta a base de segurança construída ao longo do tempo. Há também o medo do que os outros vão pensar. Medo de ser vista como fraca por permanecer. Medo de ser vista como impulsiva por ir embora. Medo de ser rotulada, aconselhada sem pedir, comparada com outras histórias. Esse medo paralisa e impede que você faça o mais importante agora: ouvir a si mesma. Quando a opinião externa se torna mais alta que a sua voz interna, a confusão aumenta e a dor se prolonga. Se você está carregando culpa e vergonha neste momento, é fundamental entender algo. Esses sentimentos não pertencem a você. Eles são consequências de uma quebra que não foi causada por você. Questionar-se é humano, mas se punir não é necessário. A traição fala sobre escolhas do outro, não sobre o seu valor. E enquanto você se responsabiliza por algo que não fez, a cura fica mais distante. Depois da traição, uma pergunta passa a ocupar quase todos os pensamentos. Isso é uma crise que pode ser atravessada ou o sinal de que o relacionamento chegou ao fim? A resposta não é simples, e tentar encontrá-la no meio do caos emocional costuma gerar ainda mais confusão. É comum oscilar entre esperança e exaustão, entre vontade de reconstruir e desejo de ir embora. Entender o que está acontecendo exige calma e honestidade, principalmente consigo mesma. Uma crise costuma surgir quando ainda existe diálogo possível,
responsabilidade assumida e disposição real para mudanças consistentes. Já o fim começa a se desenhar quando a traição se soma a um histórico de desrespeito, mentiras repetidas, manipulação emocional ou ausência de compromisso com a reparação do dano. Não é o erro isolado que define tudo, mas o que acontece depois que a verdade vem à tona. Há atitudes concretas, há transparência, há cuidado com a dor causada. Sem isso, a relação permanece em risco. Outro ponto importante é observar como você se sente dentro da relação após a traição. Você consegue se expressar sem medo? Ou vive em constante vigilância, tentando evitar novos golpes? A ansiedade permanente, o medo de confiar novamente e a sensação de caminhar em terreno instável indicam que algo essencial foi abalado. Reconstruir confiança exige tempo, coerência e limites claros. Sem limites, a tentativa de seguir adiante pode virar um ciclo de sofrimento. Também é preciso diferenciar amor de apego. Em muitos casos, o que prende não é o desejo de continuar, mas o medo de perder a família, a rotina, o status, a segurança financeira ou a identidade construída ao longo dos anos. O apego pode mascarar a realidade e fazer a dor parecer um preço aceitável para não enfrentar o desconhecido. Pergunte-se com sinceridade: se o medo não existisse, o que você escolheria? Há ainda as relações que já eram tóxicas antes da traição. Quando a traição ocorre nesse contexto, ela costuma intensificar padrões de controle, culpa e dependência emocional. Promessas vazias, pedidos de perdão seguidos de repetição do comportamento e inversão de responsabilidades são sinais de alerta. Nesses casos, insistir pode significar se afastar ainda mais de si mesma. Se você está tentando responder a essa pergunta agora, saiba que não precisa decidir tudo hoje. Clareza não nasce da pressa. Ela surge quando você observa os fatos, respeita seus limites e reconhece seus sentimentos. Depois de atravessar o choque, a culpa e a confusão, chega um momento decisivo, o de sair da paralisia. Não significa estar pronta, nem forte, nem segura. Significa apenas dar pequenos passos para não afundar ainda mais na dor. E um dos maiores erros nesse estágio é tentar resolver tudo sozinha. A traição isola. Ela faz você se fechar por medo, vergonha ou exaustão. Mas a reconstrução começa quando você permite que alguém esteja ao seu lado. Rede de apoio não é quantidade, é qualidade. Pode ser uma amiga de confiança, uma irmã, alguém que saiba ouvir sem julgar. É aquela pessoa com quem você pode falar a verdade inteira, sem precisar editar a dor. Conversar não resolve tudo, mas alivia o peso. Quando a dor é dividida, ela deixa de ser esmagadora. E, se for possível, buscar apoio profissional faz diferença. Terapia não é sinal de fraqueza. É um espaço seguro para organizar pensamentos, reconhecer padrões e fortalecer limites. Falando em limites, esse é um ponto central após a traição. Limites não são punição, são proteção. Proteger sua saúde emocional, seu tempo e sua energia é essencial agora. Isso pode significar reduzir conversas desgastantes, pausar decisões importantes ou estabelecer condições claras para qualquer tentativa de reconstrução. Limites ajudam a tirar você do lugar de passividade e devolvem um pouco do controle que foi perdido. A rotina também precisa ser reconstruída. Nos primeiros dias, tudo parece desorganizado e o corpo sente. Por isso, comece pelo básico: horários de sono, alimentação, movimento. Não é sobre produtividade, é sobre estabilidade. Criar pequenos rituais diários, como uma caminhada curta, escrever pensamentos, organizar um espaço da casa, ajuda o sistema emocional a se acalmar. O corpo precisa entender que, apesar da dor, a vida continua acontecendo. Evite tomar grandes decisões quando a emoção estiver no auge. O excesso de informações, conselhos e opiniões pode confundir ainda mais. Foque no que está ao seu alcance hoje. O passo seguinte virá depois.
Quando existem filhos, a dor da traição ganha camadas ainda mais profundas. Não é apenas o que você sente, mas o que tenta esconder. Muitas mulheres engolem o choro para não preocupar, organizam a rotina mesmo com o coração em frangalhos e assumem uma força que não escolheram ter. Existe um esforço silencioso para manter tudo funcionando, enquanto, por dentro, tudo parece desmoronar. E essa sobrecarga emocional cansa. Cansa porque você sente que não tem o direito de cair, mesmo quando precisa. As crianças percebem mais do que imaginamos. Elas sentem a mudança no clima da casa, notam o silêncio, a ausência, a tensão no olhar. Não é necessário explicar tudo, mas é importante validar sentimentos. Mostrar que os adultos também sentem, que mudanças doem, mas que o amor e o cuidado permanecem. Fingir que nada aconteceu pode confundir ainda mais. Honestidade, dentro do limite do que elas conseguem compreender, cria segurança emocional, tanto para elas quanto para você. A solidão também se torna mais evidente nessa fase. Mesmo rodeada de pessoas, você pode se sentir profundamente sozinha. Sozinha para decidir, para sustentar emoções, para lidar com noites longas e pensamentos repetitivos. A solidão depois da traição não é apenas a ausência do outro, é a ausência da versão de vida que você tinha. E isso dói. Dói perceber que aquela parceria não existe mais como antes, mesmo que a pessoa ainda esteja presente fisicamente. Reconstruir emocionalmente o cotidiano exige paciência. Pequenos ajustes fazem diferença. Criar novos hábitos com os filhos, estabelecer rotinas próprias, resgatar atividades que foram deixadas de lado. É nesse dia a dia que a dor começa a perder força. Não porque desaparece, mas porque deixa de ocupar tudo. A vida vai se reorganizando em torno de você e não mais da ferida. Também é importante observar como você se trata nesse processo. Muitas mulheres se cobram perfeição emocional, equilíbrio constante, maturidade imediata. Mas reconstrução não é linear. Há dias bons e dias difíceis. Há avanços e recaídas. Respeitar esse ritmo é parte da cura. Se você se permite sentir sem se punir, o caminho se torna menos pesado. Se você chegou até aqui, talvez perceba que algo já começou a mudar. Não a situação externa, mas a forma como você se posiciona diante dela. Depois de atravessar tantas camadas de dor, algo começa a mudar silenciosamente. Não é que a ferida desapareça, mas ela deixa de comandar cada pensamento. É nesse ponto que a ressignificação começa a acontecer. Ressignificar não é justificar o que aconteceu, nem minimizar a traição. É compreender que, apesar da quebra, você continua existindo inteira. A traição não define quem você é. Ela marca um capítulo, não o livro inteiro da sua vida. Muitas mulheres percebem, nesse estágio, que passaram anos se moldando para manter uma relação. Ajustaram comportamentos, silenciaram incômodos, ignoraram limites. A traição expõe isso de forma brutal. E por mais doloroso que seja, ela também revela verdades importantes. O que você aceita, o que não aceita mais, o que precisa mudar. Esse olhar para dentro pode assustar, mas também fortalece. É aqui que você começa a se reencontrar. Ressignificar é permitir-se reconstruir a própria identidade sem pressa. É voltar a se ouvir, confiar na própria intuição, reconhecer desejos que ficaram adormecidos. Algumas mulheres redescobrem interesses antigos, outras criam novos caminhos. Não existe uma forma certa, existe a sua forma, e ela merece respeito. Cada passo dado agora é um movimento em direção a uma vida mais alinhada com quem você é hoje, não com quem você precisou ser para sustentar o passado. Esse também é o momento de revisar crenças sobre amor e relacionamento. Traição não é sinônimo de amor falho da sua parte. Ela não acontece porque você não foi suficiente. Ela acontece por escolhas do outro. Separar essas verdades é libertador. Quando você para de se culpar, abre espaço para relações mais conscientes, com limites claros e respeito mútuo, seja com alguém novo ou consigo mesma.
A ressignificação não apaga a dor, mas transforma o significado dela. O que antes parecia apenas perda, começa a se tornar aprendizado. O medo dá lugar à clareza. A confusão começa a se organizar. E pouco a pouco, você percebe que está mais forte, mais lúcida e mais conectada consigo. Isso não significa que tudo esteja resolvido, mas indica que o recomeço já começou dentro de você. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Não porque a dor acabou, mas porque você escolheu olhar para ela com honestidade. A traição tentou te reduzir ao momento mais frágil da sua história, mas não conseguiu. O que aconteceu não apaga tudo o que você é, nem invalida a sua capacidade de amar, de confiar em si mesma e de reconstruir a própria vida. Há marcas, sim, mas há também consciência, força e um novo olhar que começa a se formar. Talvez você ainda esteja decidindo os próximos passos. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. E tudo bem. O encerramento de um ciclo não acontece de uma vez. Ele se constrói quando você para de se culpar, quando aprende a se proteger emocionalmente e quando passa a se escolher, mesmo com medo. A verdadeira virada não é externa. Ela acontece quando você entende que não precisa se perder para manter ninguém por perto. Se este vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a transformar esse sentimento em expressão. Escreva nos comentários uma frase que represente o seu momento agora. Pode ser: estou me reconstruindo, estou reaprendendo a confiar, ou, se conseguir, conte um pedaço da sua história. Quando você compartilha, você não apenas desabafa, você cria ponte. E a sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa para não se sentir sozinha hoje. Se você sentiu acolhimento aqui, curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar essa conversa para mais mulheres que estão vivendo traição, crise no casamento ou relações que machucam em silêncio. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação para continuar acompanhando conteúdos profundos, humanos e sem julgamentos, feitos para quem está reconstruindo a própria vida, um passo de cada vez. E, se conhecer alguém que precise ouvir isso agora, compartilhe este vídeo. Às vezes, o apoio que faltava chega por meio de uma mensagem inesperada. Este espaço existe para lembrar você de algo essencial. Você não está sozinha, você não está quebrada e você não precisa se apressar. A transformação não acontece quando a dor some, mas quando você aprende a caminhar sem se abandonar. Continue. O caminho ainda está sendo construído e ele é seu.